Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este SmartCast, que vai tratar do direito à inclusão da pessoa com deficiência intelectual no trabalho, que é um tema muito pouco debatido e muito necessário. Meu nome é Patrícia Derrara, sou membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a CEPAI, e fui designada para atuar na gestão desta pasta aqui no Tribunal, que tem como presidente o desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. Primeiramente, agradeço à Escola da Magistratura, que nos concedeu essa oportunidade de debater o assunto. E hoje estamos aqui com a Karen Barros, que é mestranda em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Quando a Karen me apresentou a tese dela, logo vi que nós tínhamos muito assunto em comum, muitos objetivos, e precisávamos dar vazão aos nossos estudos, aprofundar mais sobre a temática da acessibilidade e inclusão. Vamos começar com a nossa autodescrição? Meus cabelos são originalmente escuros, sou baixinha, tenho olhos escuros também, fiz algumas luzes, estou vestindo uma calça preta, uma blusa bege, um terninho cinza e 2 colares de pérola. Olá, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos cacheados até o ombro, uso óculos nude, blazer preto, estou usando um colar de pérolas e sou mãe de uma criança com deficiência intelectual e foi isso que me motivou a falar sobre esse tema. Karen, conta pra gente, então, o que é a deficiência intelectual e por que é importante falar especificamente sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho. A deficiência intelectual ela é uma condição que afeta o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Ela se manifesta antes dos 18 anos e ela atinge e limita habilidades do cotidiano, como aprendizado, resolução de problemas, interação social. E ela influencia também a forma com que a pessoa com deficiência ela enxerga o mundo ao seu redor. É importante a gente esclarecer que, apesar dessas limitações, a pessoa com deficiência intelectual ela tem diversas capacidades. E essas capacidades elas podem ser desenvolvidas a partir de adaptações adequadas do ambiente. Então, ela tem a possibilidade, sim, de contribuir com a sociedade e adentrar o mercado de trabalho e prestar um bom serviço, né? A inclusão da pessoa com deficiência intelectual ela é um direito humano, previsto tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos como na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção, inclusive, que foi recepcionada pela Constituição, com status constitucional aqui no Brasil, então ela tem um poder muito forte, né, de intervenção e de atuação. E, além desses dois arcabouços legislativos, nós temos também 2 leis nacionais que tratam sobre o tema, tanto no setor público quanto no setor privado. Nós temos a Lei 8.112, que reserva vagas em concursos públicos federais para pessoas com deficiência, e temos também a Lei 8.213, que trata sobre a chamada Lei de Cotas, né? Que prevê a contratação de um mínimo de cargos, de vagas, por empresas privadas, né, destinadas a pessoas com deficiência. Falar sobre a inclusão no mercado de trabalho ele é essencial, porque o trabalho ele não é só uma forma de sustento. Ele é um meio para promover a dignidade, o sentimento de pertencimento, a autonomia da pessoa com deficiência intelectual. Então, isso reflete numa construção de uma sociedade justa e igualitária. Apesar disso, as pessoas com deficiência intelectual elas possuem as menores taxas de participação no mercado de trabalho, tanto no setor público quanto no privado. Então, a proposta da minha pesquisa é exatamente essa, é entender o Tribunal de Justiça, de que forma o Tribunal de Justiça ele pode atuar como um órgão fomentador de políticas públicas, mas de que forma ele pode trabalhar e criar um ambiente inclusivo, né, dentro do Tribunal de Justiça. Empresas e instituições, quando adotam práticas inclusivas, elas não só cumprem seu papel social, elas têm benefícios também. O benefício do ambiente mais diverso, colaborativo e criativo. Então, a inclusão laboral, ela transforma vidas e enriquece a sociedade como um todo. Daí a importância de falar sobre isso. Perfeito, Karen. E é interessante notar
que realmente a gente fala muito hoje sobre pessoas com TEA, com autismo, pessoas cadeirantes, pessoas cegas, pessoas com surdez, mas pouco se ouve falar sobre pessoas com deficiência intelectual. Então, a sua pesquisa veio a calhar. E por que o foco da pesquisa é o Tribunal de Justiça do Tocantins? Bom, o Tribunal de Justiça, ele tem um papel crucial na promoção de direitos e na inclusão social. Como um órgão do Poder Judiciário, ele pode atuar como um órgão fomentador de políticas públicas e não só como um órgão julgador. Então, ele pode se tornar um agente de inclusão e fazer com que isso também seja adotado por outras instituições. E, ao focar no tribunal, a pesquisa também reconhece o potencial do setor público como um agente de inclusão, como um motor de mudanças sociais. Muitas vezes, as pessoas nem se autodeclaram pessoas com deficiência intelectual por medo do preconceito, da discriminação. Isso. Às vezes, não vou conseguir um cargo em comissão por conta disso, uma função de confiança, eles têm medo de ser subjugados, né? Outra questão que a gente se depara muito aqui na gestão é que, mas nós não temos muitas pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência, elas nem vêm fazer o concurso, elas nem se candidatam à vaga, justamente porque elas mesmas não acreditam no seu potencial. E quais são as principais dificuldades que essas pessoas com deficiência intelectual encontram? Olha, uma das principais dificuldades é a barreira atitudinal, né, que você mencionou aí, o capacitismo. O capacitismo, ele é um preconceito contra a pessoa com deficiência. É uma visão negativa de incapacidade direcionada à pessoa com deficiência, e ele afeta até a procura pelas vagas de emprego. Essas pessoas, elas nem são consideradas nem são consideradas para as vagas de emprego. Isso afeta muito e dificulta a inclusão no mercado de trabalho. É como se fosse assim, Karen, a pessoa com deficiência não é eficiente, né? Um reconhecimento de uma incapacidade, né? Que ela não tem capacidade de exercer aquela função. Né? E a própria pessoa com deficiência também passa a compreender dessa forma, né? Acha que não teria condições, mas não é bem isso, né, que a gente quer mostrar. Outra dificuldade encontrada são as barreiras organizacionais, né, e no ambiente. A barreira, por exemplo, comunicacional, né, que pode ser rompida por uma aplicação da técnica da leitura fácil. Além disso, as barreiras tecnológicas, que também podem ser rompidas pela aplicação da tecnologia assistiva no tribunal. Uma outra dificuldade encontrada é a ausência de conhecimento dos gestores e dos servidores sobre o que é a deficiência intelectual. Então, essa falta de conhecimento sobre a diversidade influencia e exclui e agrava um quadro de exclusão social, né? Transforma o ambiente num ambiente hostil e as pessoas faz com que as pessoas com deficiência intelectual nem procurem o serviço e os próprios empregadores também não procurem. Então, é uma dificuldade muito grande. Outra dificuldade encontrada é a ausência de capacitação profissional. Apesar de ser um direito que consta tanto da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência quanto na Lei Brasileira de Inclusão, essa capacitação hoje ainda é muito limitada, essa capacitação direcionada à pessoa com deficiência intelectual. Isso impede a preparação da pessoa com deficiência intelectual para o mercado de trabalho. A partir daí, também traz prejuízos para a promoção da inclusão. Nesse contexto, Karen, a gente vê que é muito importante que o tribunal e todos os órgãos instituam a linguagem simples, porque vai possibilitar a compreensão de todas as pessoas no ambiente de trabalho. Uma das propostas, inclusive, do protocolo de acessibilidade, que é o produto da pesquisa, é adaptar o nosso projeto Simplistoc e direcioná-lo à leitura fácil, que é para permitir a compreensão especificamente das pessoas com deficiência intelectual e melhorar a acessibilidade, né? Para que amplie também o público direcionado. Uma outra dificuldade encontrada, ela vem da própria família. O receio da família em perder o benefício social, o BPC, faz com que ela nem considere ver o seu dependente ou que tenha deficiência no mercado de trabalho,
Porque o benefício, o BPC, ele é um benefício social direcionado à pessoa com deficiência que não tem condições de se sustentar. A partir do momento que ele é incluído no mercado de trabalho formal, esse BPC ele é suspenso. Só que, mesmo sendo suspenso e com o seu retorno, após finalizado o contrato de trabalho, a família não acredita. Né? Não acredita que pode receber o benefício novamente. Então, a gente visualiza a falta de políticas públicas claras, direcionadas a esse público, para explicar como é que funciona o BPC, quais são as vantagens e desvantagens. E isso é uma barreira muito grande para a inclusão desse grupo. E eu penso que é algo além, Karen. A pessoa com deficiência não depender do BPC e ela ter autonomia, né, ter os ganhos, o consumo dela através do trabalho dela, é algo que não tem preço. Né? É isso que a gente luta nessa causa sobre a autonomia das pessoas com deficiência, para que elas não dependam de ninguém, que elas possam fazer o que elas precisarem, né, com independência. É um resgate da cidadania, né? E vale lembrar também que isso desonera o Estado, porque ele deixa de pagar mais um benefício. Né? Além disso, a pessoa passa também a contribuir com os impostos, passa a se tornar uma cidadã que, de fato, exerce plenamente seu direito ao trabalho, suas capacidades. Né? É isso mesmo, Karen. Até para a questão dos cofres públicos é interessante também, porque a pessoa com deficiência, ela vai consumir, ela vai pagar impostos, ela vai fazer a economia girar e sair do assistencialismo, né? Além de resgatar a sua autoestima, com a questão da autonomia, de usufruir dos seus direitos. É um sentimento de pertencimento mesmo na sociedade, a vida plena em sociedade. Né? Exato. Desde 2023, né, que está havendo um debate forte no Ministério dos Direitos Humanos a respeito da avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre esse modelo e o que ele impacta na vida da pessoa? A abordagem biopsicossocial, ela é prevista na Lei Brasileira de Inclusão e ela entende a deficiência como resultado da interação entre as características individuais da pessoa com deficiência e as barreiras do ambiente. Isso quer dizer o quê? Que a deficiência ela não é vista só como uma condição pessoal, mas também ela é um reflexo, uma consequência das barreiras de acessibilidade. O modelo biopsicossocial traduz a ideia de que a inclusão ela depende da adaptação do ambiente e do apoio direcionado e específico ao indivíduo, né, considerando as suas particularidades e a sua individualidade. O foco está em criar condições que permitam a participação plena da pessoa em sociedade. No ambiente de trabalho, a aplicação da abordagem biopsicossocial ela é importantíssima, porque ela vai fazer com que os empregadores, no caso, tanto no setor público quanto no privado, eles vão começar a observar, identificar as barreiras e promover a adaptação do ambiente para que essa pessoa com deficiência intelectual seja incluída. Nós temos uma boa notícia em relação à avaliação biopsicossocial. O governo federal propôs publicar um instrumento atualizado até dezembro de 2024. Depois disso, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, vai fazer uma avaliação, uma capacitação para todos os tribunais atuarem de forma padronizada. Então, maravilha. Boas notícias por aí. E, além da conscientização, que a gente sabe que é necessário, o que mais você sugere para a gente melhorar a inclusão do trabalho? Bom, o produto final da pesquisa é um protocolo de acessibilidade. Ele prevê algumas soluções práticas para superar essa barreira da inclusão e promover a inclusão efetiva da pessoa com deficiência intelectual no Tribunal de Justiça do Tocantins. Algumas das medidas propostas pelo protocolo é a promoção da conscientização das chefias e dos servidores do Tribunal de Justiça, campanhas de conscientização sobre o capacitismo, preconceito, né, elaboração de uma cartilha contra o capacitismo. Nós temos também a sugestão e a proposta de elaborar uma recomendação
para a contratação de pessoas com deficiência intelectual em cargos comissionados e funções de confiança, considerando o resultado do último balanço de sustentabilidade do CNJ. Além disso, uma das propostas é a contratação da pessoa com deficiência na função de aprendiz, que nós não temos aqui no Tribunal de Justiça do Tocantins. Outra sugestão do protocolo, outra proposta, é a realização de eventos anuais na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. Seriam eventos fixos, né, direcionados a esse público para promover a conscientização. Outra proposta do protocolo é promover a acessibilidade digital a partir do conhecimento das tecnologias assistivas, direcionadas primeiramente à Diretoria de Informática do Tribunal, Diretoria de Tecnologia e Informação, e também a SECOM, que é quem vai transmitir a informação, precisa ter conhecimento dessas tecnologias adaptadas para a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Uma outra proposta importante é a revisão da terminologia nos textos internos aqui do tribunal, nas legislações, né, para excluir termos antiquados e capacitistas. Além disso, importantíssimo melhorar e fortalecer a estrutura da Comissão de Acessibilidade do Tribunal, que é a partir dela que sairão todas essas medidas, as execuções dessas medidas. Então, é primordial que essa Comissão de Acessibilidade ela tenha estrutura não só funcional, mas também estrutura física, né, para promover todas essas propostas. Essas são as propostas sugeridas no protocolo de acessibilidade, que é o produto final da pesquisa, para promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência intelectual no Tribunal de Justiça do Tocantins. Bem, esse assunto tem vários desdobramentos. Agradeço a presença da mestranda Karen Barros, agradeço também o empenho do Tribunal de Justiça do Tocantins e da Escola da Magistratura em promover espaços e ambientes cada vez mais inclusivos. Quer dar um último recado, Karen? Gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade de falar sobre essa temática que é tão importante e necessária, e deixar um recadinho, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho, procurar na rede social Karen_Barros 10. Obrigada mais uma vez e não percam o próximo episódio do Smartcast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.